Pode começar. Oitavo ano, Murilo, bora para a aula? A aula de hoje é sobre a crise do primeiro reinado. Os objetivos da aula são dois: identificar as características da disputa pelo trono português. Vocês vão ver no decorrer da aula que o Dom Pedro I disputa o trono português com o irmão dele, Dom Miguel, porque o Dom Miguel usurpou o trono da filha dele, Dona Maria da Glória. Vocês vão ver isso no decorrer da aula. Segundo motivo é compreender as razões da impopularidade de Dom Pedro. O que Dom Pedro estava fazendo que fez com que os brasileiros começassem a rejeitar como imperador? Esses são os objetivos da aula de hoje. Vamos refletir. Após o reconhecimento da independência, o governo imperial entra numa crise e devido a vários fatores internos e os fatores externos. Alexandre, pergunta: por que o primeiro reinado entrou em crise? Tem ideia de por que o primeiro reinado entrou em crise? Por causa da... Pode falar? Independência? Não, por causa da independência não. A independência por causa de qual Constituição que você criou? 1824. Por conta da Constituição de 1824, ok. Mas o que tinha essa Constituição que o povo... O poder moderador, tipo assim, as pessoas não podiam escolher o que queria. Tipo, o Dom Pedro só queria as coisas pra ele, não pro povo. O poder moderador, que era a chave mestra da opressão na nação brasileira, segundo Frei Caneca, era esse o problema? Ok. Dom Pedro I cada vez mais impopular. Então vamos lá. Alguns fatores tornaram o governo de Dom Pedro I cada vez mais impopular. A gravação ao vivo é assim mesmo. Alguns fatores tornaram o governo de Dom Pedro I cada vez mais impopular. Eis alguns fatores. Primeiro, outorga da Constituição de 1824 e o autoritarismo. Fazendo uma comparação entre a Constituição de 1823 e a Constituição de 1824, vocês percebam que a Constituição de 1823 ela foi promulgada, ela foi discutida, debatida numa Assembleia Constituinte. Porém, a Constituição de 1824, Alicia, ela foi outorgada. Dom Pedro convocou 10 pessoas da sua confiança, pediu para elaborar a Constituição e depois de pronto ele simplesmente pegou a Constituição e apresentou para o país, e falou: é essa que vai valer, ponto final. Segunda, a repressão da Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento separatista que surgiu na região nordeste do Brasil. Eles queriam se separar do Brasil e proclamaram uma república onde o voto fosse universal. Porque na Constituição de 1824 só poderia votar homem maior de 25 anos e que pudesse comprovar uma renda. Também para ser candidato a deputado ou senador tinha que comprovar uma alta renda. O Dom Pedro agiu com muita violência. Ele contratou soldados da Inglaterra, contratou mercenários da Inglaterra e trouxe para o Brasil. E tocou terror na região nordeste. Até pessoas que não tinham nada a ver com o movimento tiveram suas casas queimadas, muitas pessoas mortas. O Frei Caneca foi fuzilado e outros líderes foram enforcados. Por conta dessa extrema violência usada pelo imperador Dom Pedro, é um movimento, é uma atitude dele que contribui para a sua impopularidade. Terceiro, crise econômica. Os produtos que eram produzidos no Brasil, por exemplo, o tabaco, o açúcar, estavam com queda nos preços na região nordeste. Quarto, empréstimo a bancos estrangeiros para pagamento e reconhecimento da independência e manutenção da corte. Os 2 milhões de libras esterlinas que o Dom Pedro emprestou contribuiu também para a impopularidade dele, Gustavo. Está acompanhando até aqui, João? Está tudo certo? Dom Pedro I cada vez mais impopular. Falência do Banco do Brasil em 1829. O uso da imprensa pelo imperador para atacar a oposição. 2 fatos que contribuem para a sua impopularidade também. Essa aqui é uma foto da primeira página do Diário Fluminense, 3 de janeiro de 1825. A questão da Cisplatina. Entendam bem, a região da Cisplatina ela foi incorporada ao Brasil por Dom João VI, mas os cisplatinos eram descendentes de
espanhóis e descendentes de indígenas, e queriam se separar do Brasil. E com o apoio da Argentina, declararam guerra para o Brasil, Gustavo. Foram 3 anos de guerra, 1825 a 1828. O resultado da guerra foi que a região cisplatina se separou do Brasil, a imagem do Dom Pedro ficou desgastada por conta dos gastos na guerra e por conta de muitas mortes. E o Uruguai, e a Cisplatina saiu do conflito como um país independente, agora a República do Uruguai. A crise do governo português. O Dom João VI volta para Portugal no ano de 1820. Aconteceu a Revolução do Porto, conteúdo que nós já estudamos. Então ele retorna para Portugal, mas ele morre no ano de 1826. Logo, quem deveria ocupar o trono no lugar dele era quem? Dom Pedro. Dom Pedro I. E o que o Dom Pedro faz? Ele renuncia em favor da sua filha. Isso, ele renuncia em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. E acontece um fato lá. Qual é o fato? O irmão dele, Dom Miguel, usurpa. Isso, ele dá um golpe e usurpa o trono do imperador Dom Pedro I. O Dom Pedro I quer pegar militares aqui no Brasil e ir lá resolver essa questão. Porém, os brasileiros falam: você se preocupa mais com questões de Portugal do que com as questões do Brasil. Isso também é outro fato que contribui com a impopularidade dele. Perceba que nós já estamos destacando os objetivos da aula, o que fez com que Dom Pedro ficasse cada vez mais impopular. A crise do governo português. Aqui tem uma charge, os irmãos brigando, Dom Pedro e o Dom Miguel brigando pelo trono de Portugal. Dom Pedro I reagiu enviando dinheiro brasileiro para ajudar os constitucionalistas na luta contra o seu irmão. Esse foi o problema, pegar dinheiro brasileiro e enviar para Portugal para tentar reaver o seu trono lá. No Brasil, a oposição liberal passou a acusá-lo de estar mais interessado no trono português do que resolver os problemas aqui no Brasil. Esse foi uma outra questão que contribuiu com a impopularidade de Dom Pedro. Fim do primeiro reinado, então, 7 de abril de 1831. Dom Pedro I abdicou o trono e retornou para Portugal. A coroa foi passada aqui no Brasil para o seu filho Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade na época. E como Dom Pedro de Alcântara era apenas uma criança, o Brasil foi governado por regentes, até que o Dom Pedro II atingisse sua maioridade. Aí é um assunto que nós vamos estudar ainda. Quando ele atinge os 14 anos, os políticos criam uma lei chamada de golpe da maioridade, e o Dom Pedro assume o governo do Brasil com 14 anos. Enquanto isso, Dom Pedro conseguiu reaver o seu trono em Portugal e governou por mais 2 anos como Dom Pedro IV. Diga. Retomada. Nesta aula vimos os principais eventos que levaram à impopularidade de Dom Pedro I, como a insatisfação de parte das elites, o autoritarismo do Dom Pedro I, a Guerra da Cisplatina e os problemas financeiros e a intervenção do imperador na sucessão do trono português. A crise levou Dom Pedro I a abdicar o trono. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então agora vamos para a mão na massa, atividade mão na massa. O que vocês vão fazer? Formem trios e devem montar um quadro explicativo à crise do primeiro reinado. Aponte as características da crise nesse quadro, as reações dos brasileiros, como Dom Pedro I lidou com a crise, os motivos que levaram à crise. Tudo isso pode ser colocado no quadro. Pode fazer numa folha sulfite, num caderno ou cartolina. E depois nós vamos fazer uma socialização. Vocês deverão apresentar, compartilhar com os colegas, compartilhar com a sala, ok? Entendeu? Recapitulando mais uma vez aqui, Murilo. Formar trios, você vai criar um quadro sobre a crise do primeiro reinado, apontando as características da crise, as reações dos brasileiros, como Dom Pedro lidou com a crise, os motivos que levaram à crise. Tudo isso você deve colocar no quadro explicativo sobre a crise do primeiro reinado. E por hoje é só. Fechou?